Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que aqui estão mais uma vez vendo este vídeo, né? E absorvendo aí o conhecimento da leitura e ampliando os vossos conhecimentos, né, na palavra de Deus. Amém? Então vou dar continuidade na leitura anterior, né? Em que o título era Quando Tudo Será Resolvido, né? Quando tudo será resolvido. No vídeo anterior, falamos um pouco de qual é o propósito, né, da segunda vinda de Cristo. Também falamos, né, que certeza João apresenta no início do livro de Apocalipse e como Cristo voltará. Falamos um pouco sobre este assunto. Então, meus irmãos, eu já estou aqui munido com a minha ferramenta de trabalho, né, que é a minha Bíblia. E espero que vocês estejam em porte da Bíblia de vocês, seja ela escrita, seja ela digital, né? Ou se vocês optarem e acharem melhor, vocês podem estar acompanhando pela minha leitura aqui na minha Bíblia, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade, tá ok? Então vamos iniciar a nossa leitura, que nos diz assim, ó. É possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus Cristo virá? Será que é possível, meus irmãos, saber o dia e a hora em que Jesus Cristo virá? Vamos ver, né, o que a Bíblia nos diz, né? Porque, a princípio, nós só conseguimos ter a certeza, né, de que a vinda de Cristo, né, do Senhor Jesus Cristo, ela está cada vez mais próxima. Um exemplo disso são os sinais, né, que nos fala no livro de Apocalipse. Muitas revelações já estão acontecendo, né? Caracterizando aí cada vez mais próximo o dia do julgamento final, não é verdade? Então, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, nos fala assim, ó, referente a essa pergunta, né? Que é esta que eu mencionei aqui. É possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus Cristo virá? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Então vocês veem, né, irmãos? Ninguém sabe, né? Nem os anjos do céu. Então veja bem, se nem os anjos do céu sabem o dia e a hora, quem dirá nós, né? Nós aqui na terra, nós pecadores, né? Nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então vocês veem, em Mateus, capítulo 24, versículo 36, nos deixa bem claro, né? Que nem os anjos, né? Nem o Filho, ou seja, nem Jesus Cristo sabe a hora que ele vai retornar. Somente o Pai, somente Deus, somente o nosso Jeová é que sabe quando isso vai ocorrer. Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e a hora em que o Senhor Jesus virá, ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de sua vinda. Que aqui é o que eu falei, né? São os sinais, né, que falam em Apocalipse, né? São os sinais que falam em Apocalipse. Se queremos ser salvos da destruição final,
devemos estar sempre prontos para ver Cristo voltar. Continuando no livro de Mateus, capítulo 44, tá? Versículo 24, capítulo 44, perdão, capítulo 24, versículo 44. Estou invertendo as coisas aqui, que eu fui parar para ler aqui, já inverti, tá bom? Então, lá no versículo 44, nos fala assim, ó: por esta razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você relacionado a isso, né? Por que que nós devemos estar prontos? Porque você já pensou, se nós não andarmos nas leis de Deus, se nós não respeitarmos a lei de Deus, se nós não acreditarmos que somos filhos de um Deus vivo, né? Se nós não temermos, né, não acreditarmos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, você faz ideia das pessoas que andam ao oposto de tudo isso que eu disse? Você já pensou se você, neste momento, está cometendo algo errado, está cometendo um pecado, alguma coisa grave? E bem nesse momento, chega o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Será que você vai ter coragem de olhar para a cara do Senhor Jesus Cristo? Será que você vai ter coragem de pedir misericórdia para Ele? Porque quantos são as vezes que Ele tem nos mostrado, que Ele tem nos pedido para respeitarmos as suas leis, os seus mandamentos? Quantas foram as formas que a palavra, o ensinamento vem chegando até todos nós? Aí você ou eu, qualquer um de nós, não damos valor nisso, não damos importância nisso, né? E continuamos a viver no mundo carnal, que é aqui onde nós vivemos, né? No planeta Terra, dando prioridade para as coisas erradas, para as coisas que são pecados, né? Não damos a mínima. E você já pensou se neste momento chega o Senhor Jesus Cristo? O que vamos fazer? Então, por isso que aqui fala que nós devemos estar preparados. Porque se nós nos prepararmos, se nós seguirmos, respeitarmos as leis, os mandamentos, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo quer, então se Ele chegar neste instante e nós estivermos preparados, nós estivermos dentro da sua doutrina, de que preocupação nós teremos? Então a gente sabe que quem anda corretamente, quem anda certo, de nada tem a temer. De nada tem a temer, né? Porque você está convicto, em sã consciência, que você está agindo de forma correta. Então é isso que quer dizer, né? Que devemos nos preparar. Porque ninguém sabe a não ser Jeová, a não ser o nosso Deus, quando será a vinda do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. E continuando a leitura, né? Que acontecimentos acontecerão à volta de Jesus, né? Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus. Continuando aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 e 7, a Bíblia vai nos mostrar, né, nos dizer que acontecimentos antecederão a volta de Jesus, né? Vamos ver o que ela diz aqui. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerras.
Meus irmãos, o que nós estamos ouvindo falar muito hoje? Um exemplo disso é Israel. Estamos ouvindo falar muito sobre guerras, né? Vede que não fiqueis apavorados, pois essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Você vê, meus irmãos? Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Não é isso que nós vemos todos os dias na televisão, na internet, nos noticiários, né? E haverá escassez de víveres. O que é escassez de víveres? Quantidade grande de mortes. Desde quando veio a pandemia, quantas milhares de pessoas não morreram, né? E terremotos, num lugar após o outro. Então vocês vê, esses são alguns dos acontecimentos que estão acontecendo, né? Aqui na Bíblia ainda não mencionou, né? As doenças, os vírus, os furacões, as enchentes. Aqui ainda foi resumido, né? Que falou sobre guerra, nação contra nação, que falou sobre terremotos. Mas são muitos os outros sinais que está mostrando aí a volta do Senhor Jesus Cristo, né? À medida que o fim se aproxima e se intensifica conflito entre as forças divinas e as satânicas, eventos catastróficos que se tornam mais severos e frequentes. Então, constantemente isso vem já acontecendo. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu sou de 74, vamos dizer aí na década de 80, década de 90, né? Ouvia-se falar sobre guerra, sim, alguma coisa, algum conflito, né? Mas não era que nem hoje. Não era que nem hoje. Hoje tá jogado, hoje tá assim, ó. Qualquer coisinha já é motivo para guerra. Qualquer coisinha, quando a gente usa o termo guerra, vamos tirar um exemplo. Guerra não caracteriza só a guerra que nem Israel está guerreando, né? A palavra guerra, ela caracteriza várias formas, né? Às vezes, quando nos desentendemos numa briga de trânsito, ou indiferente qual seja o desentendimento, automaticamente nós já iniciamos uma guerra. Então, meus irmãos, se for para iniciar uma guerra, por que não contra o inimigo, contra Satanás? Se for para iniciar uma guerra, por que não contra o pecado? Por que não contra o desvio? Né? São tantas formas de se iniciar uma guerra, mas nós vemos que a sociedade, de uma forma geral, ela inicia uma guerra sem nexo, uma guerra que não há necessidade, que não há lógica, a não ser um monte de pessoas mortas, um monte de destruição, pessoas passando fome, pessoas sem abrigos. Se todas essas pessoas que têm essa mente de guerra e causam tudo isso na sociedade, se elas tivessem capacidade de se criar uma guerra contra o Satanás, de iniciar uma guerra contra o pecado e contra muitas outras coisas que nos distanciam de Deus, esse mundo seria muito, muito diferente. Mas sabe por que isso não acontece? Porque essa terra, ela é dominada pelo inimigo, ela é dominada pelo Satanás. Porque aqui ele se encontra. E o que o Satanás quer? Ele quer isso, é guerra, é morte, é fome,
é destruição, é sofrimento. Ele só tem isso para oferecer às pessoas que acreditam nele. Porque quem acredita no Senhor Jesus Cristo, a promessa é bem clara. É a coroa da vida, é a vida eterna, sem sofrimento, sem guerra, sem choro, sem morte, sem doença. Olha a diferença. E mais uma vez eu digo, ainda tem pessoas que optam a servir o diabo. Olha, que o nosso Deus tenha muita misericórdia dessas pessoas. Porque quando Ele for fazer a sua justiça, essas pessoas não vão aguentar o peso da justiça que virá dos céus. Se nem o demônio é forte o bastante, quanto menos os seus seguidores, os seus devotos. E as pessoas não têm noção disso, né, meus irmãos? As pessoas, elas acham que porque elas têm fortunas, porque elas têm casas enormes, riqueza, poder, elas acham que vão superar, que vão suportar isso. Então, mais uma vez eu digo que o nosso Jesus Cristo tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas não têm noção o que elas estão plantando para elas mesmas, né? E continuando a leitura, desastres naturais e desigualdades sociais têm se avolumado. A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a proximidade da segunda vinda de Cristo. Você vê, meus irmãos? Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Novamente, lá em Mateus 24, versículo 24, nos fala assim, relacionado a essa pergunta, que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus. E na Bíblia nos falam assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e pródigios a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Perdão. Então você vê, quando a gente fala falsos profetas, né? É um assunto delicado, um assunto até chato, nem gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes alguém pode acabar se sentindo ofendido, né? Então, quando a gente usa o termo falso profeta, que nem diz aqui na Bíblia, né? Falsos cristos, ou seja, né? Falsos deuses. Existem muitos deuses, né? Mas o verdadeiro é só um. Nosso verdadeiro Deus é somente Jeová, né? Mas temos o livre-arbítrio, cada um acredita naquilo que lhe convém, né? Acredita naquilo que lhe convém. E falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, meus irmãos, eu já presenciei tanta coisa, né? Quando eu frequentava uma religião, né? Quando eu frequentava uma igreja. E te confesso que não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. Foram várias religiões que eu já frequentei. E o tempo foi se passando e eu fui vendo, infelizmente, como que, de uma certa forma, o foco principal de uma religião hoje, né? Vamos usar esse termo,
é a arrecadação do dinheiro. Muitas vezes eu me perguntava, quando fazia-se alguma forma, né, algum voto para se arrecadar dinheiro, e se a pessoa não tiver o dinheiro? Muitos de nós, às vezes, procuramos uma igreja porque estamos passando por alguma dificuldade, seja ela psicológica, seja ela financeira, seja ela familiar. Algum problema nós temos. Só que eu tenho uma coisa comigo assim, sabe? O principal de tudo em um ser humano é a doença psicológica. Porque a financeira, às vezes estamos passando por uma situação financeira complicada hoje, mas assim que você conseguir um serviço, as coisas normalizam. Às vezes está devendo alguma coisa hoje, mas com certeza, logo em breve você paga. E a psicológica? A psicológica, ela é a principal. Porque se você não está bem com você mesmo, como que você vai estar bem com o seu próximo? Como que você vai estar bem no seu trabalho? Por isso que eu tenho comigo que a doença psicológica, ela é a principal, ela é a mais complicada de todas. Aí eu presenciava situações, às vezes até eu me enquadrava muitas vezes nessa situação, em que a minha doença era psicológica. Aí você ia até uma igreja, buscar a Deus, fazia a sua oração. Até ali estava tudo bem, você estava buscando a Deus, você estava buscando a oração. Até chegar o ponto em que começava-se a petição de dinheiro. E muitas vezes eu presenciava que quem não tinha o dinheiro para fazer o voto não era digno de ter a solução dos seus problemas resolvido. Por quê? Porque você não tinha dinheiro para fazer o voto. Isso aí me deixava chateado, me deixava desmotivado, né? Por isso que eu optei, né, em fazer minhas orações dentro da minha casa, em ter meus estudos, em adquirir meus conhecimentos. Porque se a gente não tomar cuidado com esses falsos profetas, às vezes você pensa que você está indo em uma denominação buscar uma solução para você e você acaba sendo manipulado de alguma forma, porque o falso profeta, ele consegue trabalhar no seu psicológico, na sua fraqueza, na sua doença. Aí você passa a ser escravo da situação. Quando na verdade o que devemos buscar é a Deus. O que devemos buscar em oração é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa cura. E muitas vezes acabamos deixando nos levar, achando que ali dentro da denominação existe uma pessoa que vai te trazer a solução, que vai te ajudar, que vai te curar. Só que nós não sabemos o que passa dentro da mente daquela pessoa. Então nós devemos tomar cuidado. Porque é como eu disse, às vezes pensamos que estamos indo buscar a solução e estamos cada vez mais sobrecarregando com problemas. Mas torno a dizer, irmãos, todos nós temos o livre-arbítrio para escolhermos e opinarmos em quem quisermos, né? Por isso que eu sigo esse meu propósito. Eu não tenho religião, né? Eu não sigo a nenhuma denominação, mas eu falo de Deus,
eu falo do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu falo acima de tudo o que está aqui, ó, sem manipulação, sem mudança, sem nada. Por isso que eu passo o capítulo, o versículo e o livro do qual estou falando, para que cada um de vocês consultem e tire as suas conclusões, tá? Então eu faço dessa forma, porque cada um sabe aonde é o seu problema, aonde é a sua dificuldade, e cada um sabe que remédio tomar, que solução procurar. E a solução para tudo isso é uma só: Jesus Cristo. É somente essa. Você entendeu? E continuando a leitura e finalizando, irmãos, então aqui nós falamos, né, sobre manifestações religiosas, né, que indicam a proximidade da vinda de Jesus. E fala assim, ó, quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais impostores religiosos dizem ser enviados por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados de falsos cristos e falsos profetas, porque frequentemente exibem manifestações sobrenaturais e fazem supostos milagres. Deixa eu deixar anotadinho aqui aonde eu parei a leitura. Então, meus irmãos, a leitura de hoje foi isso, tá? Espero que tenham gostado. Fui bem verdadeiro no que eu falei, por quê? Porque eu li o que está na Bíblia, não é verdade? Então, meus irmãos, eu vou parando a leitura por aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma oração do Pai Nosso, para que o nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos alimentar com sua força, continue a nos manter firmes na nossa fé, no nosso propósito, e que Ele envie os vossos anjos de batalha para nos defenderem, para nos proteger das garras do inimigo, tá bom? Quem quiser fazer oração comigo, fique à vontade, eu só vou pedir para que vocês fechem os seus olhos e repitem comigo a oração, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, para quem me acompanhou até aqui, obrigado, tá bom? Para quem ainda não se inscreveu, né? Fique à vontade, tá? Se vocês quiserem, podem se inscrever, para que assim que eu faça mais vídeos, né? O YouTube notifique vocês que tem vídeos novos, tá bom? E também para quem puder e quiser curtir, também é essencial, porque as curtidas mostra para o YouTube, né, que pessoas viram e gostaram do tópico, né, relacionado ao vídeo, e ele assim acaba mostrando para um grupo maior, né, de pessoas. Ele acaba divulgando mais os vídeos, tá bom? Mas aí vocês fiquem à vontade. Quem achar e sentir que pode curtir, que pode se inscrever, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade.
Meus irmãos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém?